eu era reitor da Unesp à época, né? E estava em meio de mandato quando o Maluf assumiu o governo do Estado. Ele já tinha escolhido praticamente o secretariado todo, só faltava o secretário de Educação, e eu tinha conhecimento por alguns amigos, digamos, políticos, que eram ligados, digamos assim, à área governista, né, de que meu nome era um dos nomes cogitados para ser secretário de Educação. Mas eu não conhecia o governador, nunca tinha tido contato nenhum, eu não sabia se efetivamente isso ia se concretizar. Até que um dia a secretária dele me telefonou e perguntou se eu poderia comparecer à casa dele, que ele gostaria de conversar comigo. Aí eu fui, nós conversamos longamente sobre educação, né? Ele queria saber exatamente o que eu conhecia, qual era a minha experiência real. E conversamos longamente, mais de 1h30, né, sobre o assunto. Depois ele pediu se eu poderia voltar, que ele gostaria de conversar um pouco mais, principalmente sobre ensino técnico. E eu voltei, 2 dias depois, e depois nós conversamos mais uma meia hora, aí ele me perguntou se eu queria ser secretário de Educação. E eu aceitei, né? Na verdade, eu só tinha feito educação a vida toda, né? Desde que eu estava no 2º ano da faculdade, eu fui convidado para ser monitor de histologia, que é uma disciplina básica, histologia e virologia, e daí para frente eu fui convidado, naquela época tinha catedrático e assistente, e o assistente era de confiança do catedrático, então era convidado, não é como hoje que tem concurso, não é? E aí eu já tinha sido monitor, fui convidado para permanecer como assistente, depois fiz minha carreira, né, doutoramento livre docente, e acabei, digamos, saindo da cidade universitária para poder ser catedrático, porque era um só por cátedra. Tinha a Faculdade de Odontologia de Bauru era uma faculdade que tinha sido criada há pouco tempo, 1 ano e meio. O diretor, à época, era meu companheiro no Conselho Universitário da USP, e me convidou, e eu acabei vindo para Bauru, e acabei, digamos, chegando a professor catedrático. Então, eu só tinha feito educação na minha vida, né? Então, mas era uma experiência em ensino superior, né? Então, quando ele perguntou se eu queria ser secretário, eu falei que eu queria, que eu gostaria, porque era uma experiência nova para mim. Eu tinha militado até então no ensino superior, e agora eu ia ter que conviver com o ensino que depois que se transformou em ensino de 1º e 2º grau, né? Já era 1º e 2º grau. E foi realmente uma experiência boa.